Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá falar um pouquinho de fitoterapia no emagrecimento. Foi um assunto pedido, né? Solicitado por vocês. E foi muito bom esse assunto vir sendo colocado, porque é bem interessante a gente poder tá falando um pouquinho da fitoterapia no emagrecimento, porque é importante as pessoas estarem recebendo esse conhecimento, porque querendo ou não, a gente é bombardeado, né, com várias informações, são várias plantas e acaba se iludindo de que planta não vai causar mal, de que você pode consumir porque planta é tranquilo, sem efeitos colaterais e tudo mais, e vale a pena a gente dar algumas pinceladas e levar em consideração algumas particularidades. Afinal, os remédios são feitos também por plantas, então as drogas são plantas, a gente tem que ter o cuidado e a atenção e entender que a partir do momento que a gente tem essa consciência, nós temos que levar em consideração que essas plantas precisam ter cuidado também ao ser consumidas, mesmo que seja na forma de infusão, do chás e etc. Então, olá meninas, obrigado vocês aqui comigo, Jaqueline, Maria do Carmo, Marlene, que bom vocês aqui. Bom, então vamos ser bem... Oi, Ana! Gente, desculpa, eu atrasei para entrar, mas é porque eu tava resolvendo outras coisas aqui e a gente vê, quando vê, o tempo passa. Bom, então vamos lá. A fitoterapia no emagrecimento, né, ela tem, hoje em dia a gente tem falado muito mais sobre isso, né, com relação a essa fitoterapia, tem usado mais na forma de manipulados também, porque querendo ou não, a gente sempre está buscando alguma coisa para facilitar a vida do paciente, a nossa vida, quando a gente busca, né, a saúde, principalmente o emagrecimento de forma saudável. Então, querendo ou não, claro que a tentativa sempre é fazer com que se torne mais fácil e que você possa ter assim, realmente os benefícios aí de ter uma diminuição do apetite ou até mesmo uma melhora do metabolismo de carboidratos ou uma alteração desse metabolismo de carboidratos ou de gordura, ou uma ação hipoglicemiante, uma ação anti-inflamatória, que tem, né, a condição dessas plantas em oferecer pra gente de forma individual. Eu estou fazendo essa abertura porque a fitoterapia, ela é justamente através das plantas, né? A gente utiliza as plantas. E eu gostaria de deixar bem claro aqui que mesmo as plantas, elas sendo utilizadas nas formas de infusão, muitas são utilizadas na forma de infusão, que seria o chás, né? Ou na forma de decocção, no caso das raízes, né? No caso das plantas de folhas e flores, a gente utiliza a infusão. E no caso das raízes, a gente acaba utilizando, e as cascas, a gente acaba utilizando a decocção, né? Que é a fervura da planta. Temos que ter um cuidado grande, que a maioria das manipulações a gente está utilizando o princípio ativo da planta. Então é aquele princípio ativo que a gente realmente selecione, que a gente quer que age, né? Então é uma forma que a gente tem de selecionar esse princípio ativo que vai agir da forma que a gente quer que ele haja, né? Da forma que a gente precisa que ele faça, da ação que a gente busca. Então, dentro de uma mesma planta, eu tenho vários princípios ativos, né? Eu tenho várias condições, vamos dizer assim, da planta estar me oferecendo várias formas aí, desde uma ação antioceolítica, desde uma ação hipoglicemiante, e eu poderia estar utilizando da mesma planta vários princípios ativos dependendo da situação, tá? Então a gente diz isso porque eu vou estar isolando. Na forma de manipulados, eu isolo o meu princípio ativo, aquele que me interessa daquela planta dentro da manipulação, e aí eu utilizo só aquele princípio ativo que eu espero do resultado, o resultado que eu espero na pessoa, né? Então, falando um pouquinho, já tirando um pouco as dúvidas, né, em relação a algumas perguntas que a gente recebeu com relação à fitoterapia, é isso, é o trabalho com as plantas, mas principalmente atuando em cima do extrato seco, do princípio ativo puro mesmo, o que a gente direciona para aquilo que a gente precisa, do objetivo que a gente espera atingir, do resultado que a gente espera atingir, certo? Oi, Neuza, que bom vocês aqui comigo.
Bom, gente, então vamos lá. Então eu vou tirar algumas dúvidas, né? Vou aproveitar aí esses 30 minutinhos, que o No30 é um episódio aí que a gente faz toda semana, tirando as dúvidas. E eu quero já aproveitar, pedir para que vocês utilizem aí esses aviãozinhos aí para poder indicar para mais pessoas, chama mais gente para poder estar participando aí junto. E também que vocês vão colocando as dúvidas de vocês, tá? Com relação aos fitos, que vocês queiram saber a ação deles, que podem estar contribuindo com a saúde de vocês, principalmente com o emagrecimento saudável. Eu vou tirar algumas dúvidas que vieram, né, no direct pra gente poder estar tirando essas dúvidas aí. Mas também no direct eu posso estar recebendo outras sugestões das próximas lives, que seria bem interessante vocês estarem junto com a gente, tá? Oferecendo aí dando essas orientações do que vocês querem ouvir. É muito importante pra gente poder estar falando aquilo que vocês querem ouvir. Então, por favor, participe, manda pra gente no direct, participa das caixinhas de pergunta, porque pra mim é de suma importância saber o que você precisa e quer ouvir para que a gente possa dar a informação melhor possível. Bom, então, aqui falando um pouquinho, né, da diferença. Qual que é a diferença da fitoterapia e da homeopatia, né? Então, vamos lá. Eu não entendo muito de homeopatia, não vou falar para vocês profundamente, porque eu não entendo mesmo, não tenho essa formação. Mas o que eu posso falar em relação à fitoterapia é que a gente atua em cima das plantas, né? Enquanto a homeopatia, a origem dela é muito no mineral, não só no vegetal, mas no mineral e animal. Então, não é só isso também, até a forma, né, de apresentação do tratamento é diferente. Né? As plantas você acaba, no caso da fitoterapia, a gente trabalha muito com a parte de tinturas e com a parte de manipulados, enquanto na homeopatia a gente acaba utilizando muitos glóbulos, né? Apesar de utilizar algumas tinturas também, mas os glóbulos acabam entrando com muito mais frequência, tá? Não conheço muito a homeopatia, torno a dizer, mas eu vejo que a principal diferença dos dois seria aí a forma até de utilização, né? De origem aí de utilização. Então, essa seria uma das perguntas. Qualquer pessoa pode tomar um fitoterápico? E essa pergunta, eu comecei falando um pouquinho justamente disso. A gente fica com a impressão de que fito é tranquilo, é planta, né? Planta todo mundo pode, né? Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande em cima da fitoterapia. Gente, droga foi feito de planta. Então, vamos a partir do momento aí ter uma consciência de que as plantas, o que pode dar certo para mim, pode não dar certo para você. Então, precisa ter um cuidado, uma orientação de forma bem consciente mesmo, para ser feito essa orientação de consumo, vamos dizer assim. Então, por mais que o chazinho, né, de camomila pareça ser uma coisa muito à toa, né, vamos dizer assim, a gente, por exemplo, não orienta para gestantes, porque seca líquido amniótico. Então, para você ver, uma coisinha, um chazinho de camomila, quem nunca pensou em dar um chazinho de camomila para uma gestante que às vezes pode estar mais ansiosa, nervosa, com dificuldade para dormir, a gente não deve dar, né? Então, claro que é o uso mais frequente, mas de qualquer forma a gente tem que ter uma atenção para isso. Então, tem algumas particularidades que não é para qualquer pessoa o uso, tá? Tem algumas plantas que podem potencializar a ação de alguns medicamentos que a pessoa pode fazer o uso, e os fitos, nesse caso, potencializando a ação de alguns medicamentos ou até atrapalhando a ação de outros, vai prejudicar a pessoa que está fazendo uso daquela medicação, tá? Então, vá bastante cuidado com relação a você orientar de forma leiga o uso da fitoterapia. O que dá certo para você não quer dizer que vai dar certo para o outro. Bastante atenção aí. Bom, então vamos lá. Existe uma diferença entre consumir o chá e consumir as cápsulas, né? E aqui ainda fala, né? A passiflora, por exemplo, existe, tá? Existe, quando eu coloco a cápsula, né? Como eu comecei falando, dos fitos, né, que a gente manda manipular, quando eu mando por cápsula, eu estou fazendo eu estou isolando o princípio ativo que eu desejo no extrato seco padronizado daquele princípio ativo, porque eu quero atingir determinado resultado. Então, eu estou isolando aquele princípio ativo da planta para poder ter esse determinado resultado dentro da cápsula.
Quando eu estou fazendo o chá, quando eu estou fazendo a infusão ou a decocção, eu estou utilizando totalidade da planta. Então, eu estou usando todos os princípios ativos que ela tem, desde os antinutricionais quanto também os nutricionais. Então, a gente está usando todos. Então, tem uma grande diferença aí, onde você pode não ter uma ação tão potente daquilo que você muitas vezes precisa. Certo? Então, é onde acaba tendo uma associação, por exemplo, um chá de camomila com melissa para poder ajudar a dormir, um chá de camomila com melissa e mulungu para poder provocar uma diminuição da ansiedade e também promover um sono mais restaurador. A gente vai associando algumas plantas para poder potencializar a mesma ação, que muitas vezes a gente conseguiria aí no princípio ativo isolado, tá? Que seria no caso das cápsulas. Quanto tempo, né? Qual que é o tempo para começar a sentir os efeitos do fitoterápico? Até 10 dias, tá? O mais normal é de 10 dias, mas depende muito da sensibilidade de cada um. A gente sabe que depende muito da saúde intestinal de cada um, porque tudo depende dessa capacidade absortiva, dessa qualidade de absorção que o intestino do indivíduo vai estar, né? E da condição que ele vai estar. Então, bastante atenção aí, porque como depende da saúde intestinal, você pode tanto conseguir atingir o objetivo, né, antes, como também pós o tempo. Então, realmente ter bastante cuidado e às vezes insistir um pouquinho, às vezes associar alguma planta para você poder conseguir a potencialização dela, né? Toma antidepressivo e uso fitoterápico. Toma o antidepressivo. O uso do fitoterápico pode aumentar o efeito do remédio? Pode. Exemplo da passiflora. A passiflora, ela aumenta a ação do ansiolítico, ela aumenta do hipnótico, ela aumenta a ação dos anticoagulantes. Então, precisa ter um cuidado muito grande com a passiflora, que é o maracujá, né? A planta do maracujá, a flor do maracujá. E ela associada com a cafeína e associada também com o guaraná, tem que ter um cuidado muito grande, porque ela pode aumentar a pressão arterial. Então, é uma planta, é o maracujá, é a passiflora, coisinha pouca, que às vezes algumas pessoas relatam que até dá sono e tudo mais. Então, bastante cuidado aí a questão da questão dos fitoterápicos, que podem sim aumentar aí o efeito de alguns medicamentos, sim, tá? Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês o que eu tô falando? Tá ajudando alguma coisa? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui pra mim. Às vezes alguma coisa que veio à cabeça de vocês agora, que vocês lembraram, que vocês acham que é interessante perguntar, que pode vir como dúvida. Coloquem aí, seria legal vocês interagirem aqui comigo pra gente poder estar tirando essas dúvidas agora. Temos muitas coisas aí para poder dizer. Oi, Vânia. Oi, Socorro. Alguma dúvida? Tá fazendo sentido aí? Tá tudo certo? Todo mundo tá tranquilo com relação a essas informações? Bom, no caso da passiflora, né, a gente acaba utilizando muito no emagrecimento justamente pelos benefícios antiansiolíticos, pelos benefícios de acalmar mesmo, de diminuir a ansiedade, de provocar o relaxamento, de ajudar um pouco na questão da insônia, de manutenção. Então, você acaba utilizando para durante o dia, né, para a pessoa diminuir o nível de ansiedade durante o dia, mas também para ter um sono melhor à noite. Então, a gente acaba utilizando aí nesses dois momentos. E no emagrecimento, mais do que nunca a gente sabe a necessidade que a pessoa tem de se manter mais calma, mais tranquila, com diminuição de ansiedade. Então, a associação dos ansiolíticos, como também a gente poder utilizar os inibidores de apetite, que aí entrariam algumas fibras que são sacietógenas, que também podem ser utilizadas, como a glucomanã, o psyllium, o agar-agar, que são fibras que a gente poderia estar utilizando também como coadjuvantes aí para poder promover a saciedade, principalmente antes das refeições principais ou até das refeições de maior fome ou de maior compulsão, que a gente acaba utilizando, tá? Esses artifícios, vamos dizer assim. E também não só
e como esses cetógenos, também podemos utilizar esse antiociolítico e associar outras plantas com também os anti-inflamatórios, antioxidantes, para promover aí uma eliminação. Os antioxidantes ajudando o corpo a eliminar as toxinas, você também promove uma limpeza aí, ajudando a diminuir o nível de ansiedade. Então, os antioxidantes, o vitis vinifera, que a gente acaba utilizando, a própria oleolá também, que a gente pode estar utilizando. Então, tem algumas plantas que a gente faz associação para poder buscar a romã, que é um ótimo antioxidante também, o açaí, um ótimo antioxidante. Então, que são as frutas roxas, né? Então, entre a jabuticaba, as frutas vermelhas e roxas em geral, a gente acaba utilizando o princípio ativo dele de antioxidante para poder ajudar aí também no emagrecimento, eliminando as toxinas presentes pelo estresse exagerado, pela ansiedade, que as pessoas acabam se sujeitando aí no dia a dia. Então, é uma forma de você ajudar nessa limpeza aí do organismo, utilizando esses antioxidantes. Bom, existe algum fitoterápico que ajude a combater a acne da mulher adulta? Ótima essa pergunta. Gente, a acne da mulher adulta é uma ação inflamatória, né? Então, a partir do momento que a gente entende com relação à ação inflamatória, a gente está entendendo que essa pessoa ela é inflamada. E a maioria, e vamos lembrar que a maioria, né, nos casos da obesidade também, do sobrepeso, as pessoas também estão inflamadas. Então, a gente precisa trabalhar muito com os anti-inflamatórios. E aí vem a ação do ômega, vem a ação da cúrcuma longa, que seria do açafrão, que a gente poderia estar utilizando para essa pessoa. A gente poderia estar utilizando o aliolá novamente, falando aí um pouquinho por causa da hiperqueratinização que ela provoca, que ajudaria aí também, que é um peeling, né, natural. O uso dos probióticos, tá? Porque o uso dos probióticos ajuda na saúde intestinal e nessa ação anti-inflamatória. Então, essa saúde intestinal, tirando esse processo inflamatório, trabalhando esse processo inflamatório aí, para você diminuir essa resposta, né, da acne ou até mesmo da gordura abdominal. Então, a gente acaba atuando com essa ação anti-inflamatória, mas também na saúde, né, intestinal e na imunidade, para justamente não ter a resposta inflamatória. Então, a gente falo do ômega, falo da cúrcuma, principalmente, nas ações anti-inflamatórias em geral, certo? Então, é muito interessante. A Socorro colocou aqui, ótimo mesmo, eu também tenho esse problema. Justamente, então, são pessoas que estão inflamadas. E aí, vale a pena também, Socorro, saber qual alimento que pode provocar essa inflamação em você, tá? Porque deve ter algum alimento, e geralmente são os alimentos que a gente mais consome, tá? Vale a pena essa ressalva aí. Geralmente são os alimentos que a gente mais consome e você dá uma diminuída. Então, cuidado com os leites e derivados, com as farinhas de trigo, então o glúten, cuidado com a carne vermelha, tá? Que são os alimentos açucarados, muita gordura. Então, bastante atenção aí, porque é uma coisa importante que você diminua, né? Que é mais importante do que você não desinflamar, vamos dizer assim, é você não se inflamar. Então, você tira os alimentos inflamatórios, né? Para que você possa também associar com a fitoterapia anti-inflamatória, ok? E ajuda bastante, gente. Muito, tá? O resultado é maravilhoso, a gente poder associar aí a cúrcuma, por exemplo, com o ômega e também ao mesmo tempo você utilizando tirando os alimentos mais inflamatórios aí da sua rotina, tá bom? Bom, vamos lá. Se pudesse indicar um fitoterápico para TPM, qual que eu não abriria a mão? O Vitex Agnus. O Vitex Agnus, ele é maravilhoso para diminuir o fluxo menstrual, para diminuir a enxaqueca, aquela retenção hídrica, os seios inchados. Não existe igual. Existe ele na farmácia, nome, né? Existe ele já na farmácia pronto, mas a gente consegue fazer a manipulação do Vitex Agnus e ele é maravilhoso. O ideal é que a gente comece, quando vai começar o uso dele,
Você pode começar o uso direto, né? Sem fazer questão do dia, vamos dizer assim, do dia do fluxo. Mas depois de um certo período, você pode começar a utilizar a partir do 15º dia do fluxo menstrual e fazer o uso contínuo. Então, você usa até a menstruação, para no período menstrual, faz até o 12º, 15º, volta a usar novamente. Agora, se você quer controlar... para começar o uso, você já pode começar de imediato, fazer o uso do Vitex aí, ele é maravilhoso, maravilhoso. Nós temos também o óleo de borragem, o óleo de prímula, o Vitex Agnus. A gente tem na farmácia com o nome de Tenag, tá? Tem que ter atenção, tá? Bastante cuidado, claro, que a gente torna a dizer, gente, os fitos a gente precisa ter atenção no cuidado, tá? Mas para TPM não existe igual. Mas a gente tem também o óleo de borragem, o óleo de prímula, que pode ser usado também como preventivo aí, para poder ajudar no tratamento da TPM, que também é ótimo desde que você faça a questão, né, de prevenção. Fitoterapia a gente atua muito da forma preventiva, né? A gente está prevenindo e não fazendo um tratamento de curar só, né? A gente quer prevenir com a fitoterapia. Bom, que mais a pergunta? Qualquer pessoa pode tomar o fito, eu já respondi. Posso dobrar a dose indicada caso não sinta mais o efeito de uso prolongado? A orientação que a gente dá com relação às plantas, né, a fitoterapia, como as plantas, nós temos não só uma planta que faz uma ação, por exemplo, ansiolítica, ou uma planta que é uma adaptógena. Por exemplo, a gente tem de adaptógena, a gente tem o panax de ginseng, o Vitania sonifera, temos a rhodiola rósea. Então a gente pode fazer um rodízio entre essas plantas, porque realmente não devemos usar mais do que 30 dias uma mesma planta, tá? Então você utiliza, por exemplo, 30 dias e para por volta de 7 a 10 dias aquela planta e volta a usar para que ela possa potencializar novamente a ação dela, o que é mais indicado, tá? Ou e nesse período de intervalo, você utiliza outra planta que tem uma ação bem próxima, que aí você vai estar sendo orientada pelo seu nutricionista, com certeza, para utilizar esses fitos, né? Então, nesse caso, obrigatoriamente, precisa da orientação, tá, gente? Não é chegar lá e simplesmente comprar e utilizar, não. E o adaptógeno, é até bom eu ter falado, né? O adaptógeno, o que ele faz? Ele melhora muito os níveis hormonais. Então, aqueles hormônios que estão baixos, ele ajuda a subir. Os hormônios que estão altos, ele ajuda a diminuir. Então, eles adaptam os nossos hormônios ao nosso organismo. O que acaba sendo bem interessante para ajudar no nível de estresse, para ajudar no emagrecimento, com o controle da adaptação do sono, por causa do cortisol e tudo mais. Então, nesse caso, o seu nutricionista vai estar vendo aí a sua necessidade para ser utilizado. E no caso, por exemplo, da rhodiola rósea, a gente utiliza muito, eu até coloquei isso no Instagram, né? Falei dela para vocês, com relação à compulsão alimentar. Por ser uma adaptógena, ela também atua muito aí, ajudando um pouco na diminuição dessa compulsão, nessa vontade louca pelo carboidrato. Então, é bem interessante esses adaptógenos, que eles podem entrar, e aí nesse caso a gente associa um pelo outro. Então eu paro de usar um determinado período de 7 a 10 dias, que é o achap que a gente fala, e depois coloca outra planta substituindo essa ação dela, para depois voltar a usar a mesma planta. Então a gente faz esse rodízio de plantas, porque depois de 30 dias realmente você perde muito a potência de ação de uma mesma planta, se for uso contínuo, tá bom? E posso indicar para os meus familiares algo que eu tomo e que está me fazendo bem? Foi aquilo que eu coloquei no início, né? Eu peço para que vocês realmente tenham bastante cuidado no sentido de indicar um fito para pessoas, porque nem tudo que dá para você vai dar para outros, tá? Então, bastante atenção, porque a gente tem algumas interações medicamentosas que podem não ser agradáveis, que não podem ser positivas, então a gente tem que ter um cuidado muito grande em cima disso. Eu falei também da questão
Deixa eu lembrar aqui se eu esqueci de falar alguma coisinha. Ah, eu separei alguns fitos aqui, né, para falar para vocês. Uma lista aqui, então, a faseolamina, que é do feijão branco, que é hipoglicemiante, diminui a absorção de carboidratos, então a gente utiliza muito antes das refeições principais, que seria bem interessante. A cúrcuma longa, Dorna falar que é açafrão, que também é anti-inflamatório, que a gente também atua muito utilizando ela não só na forma da cápsula, mas também na forma de tintura ou até mesmo colocando pedaços do açafrão da terra na salada ou colocando o pozinho no ovo, por exemplo, ou até mesmo no azeite ou no mel, para a gente poder ajudar aí diversas formas na questão, na potência anti-inflamatória que essa planta tem, certo? Olá, Andréia, Vanesca, Rosiane, que bom vocês aqui, Fabiano, obrigada, gente. Rosana, obrigada vocês aqui com a gente. Bom, a romã como antioxidante, o chá verde como termogênico, diurético, anti-inflamatório, detoxificante, então ajuda muito aí para detoxificação hepática. A canela como hipoglicemiante, então para ajudar muito por alterar o metabolismo de carboidrato, ele é muito bem utilizado para poder ajudar aí a diminuir um pouquinho essas potências do carboidrato. Então a banana com canela, você diminui bem o índice glicêmico da banana, por que não utilizar para que você possa ter um aproveitamento por mais tempo desse carboidrato aí da banana? Então, utilizem a canela, ela é hipoglicemiante, ela atua em cima da gordura abdominal, que ajuda bastante também, melhorando aí a sua saúde. Então, é uma ótima, não precisa ser só na forma de chá, ela pode ser o pozinho, jogado aí em cima dentro de iogurtes, ou até mesmo em cima das frutas. E o cuidado que você precisa ter é de garantir uma canela pura, né? Que não seja aquela canela que já vem adicionada e misturada com açúcar. Por favor, hein? Muita atenção na hora de comprar. O agar-agar, o psyllium, como eu falei, a questão de ser inibidor de apetite, né? Que são as fibras que aí entram junto com a glucomanã, que são as fibras inibidoras de apetite que a gente coloca antes das principais refeições ou as refeições de maior fome. Então não deixa de colocar aí, tá? Essas fibras ajudam bastante, além de facilitar o trânsito intestinal, ajudar na absorção de gorduras e de açúcares para poder eliminar pelas fezes. Então, o excesso, né, de ingestão desses tipos de substâncias, vamos dizer assim, né, da alimentação, um excesso de gordura ou um excesso de açúcar, você acaba tendo absorção através dessas fibras solúveis e eliminando pelas fezes, o que seria maravilhoso, né, que você diminui bem a absorção de gordura e açúcar desnecessário, né, o consumo, ajuda bastante. Gente, tá fazendo sentido aí pra vocês? Tô ajudando de alguma forma? Me fala aí. Me fala aí. Tem alguém querendo saber alguma coisa, tirar alguma dúvida? Posso continuar? Tô quase encerrando. Bom, o gengibre como anti-inflamatório, o anti-estresse como energético, né? A Garcinia kombucha é ótima, que a gente utiliza muito como inibidor de absorção de gorduras, né? De formação e também ajuda muito na questão do apetite. A Grifonia simplicifolia, que eu falei dela, acho que foi na segunda-feira, que eu gosto muito dela, porque ajuda muito na compulsão alimentar também, então a gente acaba utilizando bastante, né? A melissa, que é ansiolítica, então acabamos utilizando aí, associado, ou na forma de chás, associando com a camomila, ou na forma também de tinturas, ou também ajudando um pouquinho com relação ao mesmo extrato seco, a cápsulas, né, associando aí para ajudar no sono, então junto com o mulungu, junto com a camomila, junto com a passiflora, para poder promover um sono mais restaurador, com certeza. Angélica, né, eu falei melissa? Não, falei Angélica, né, gente? Agora eu acho que eu fiz confusão com vocês aí na cabeça de vocês, mas é a Angélica que eu tô dizendo, perdão, falei o nome errado se eu falei melissa, tá? Apesar que a gente utiliza o chá de melissa com camomila e tal, mas a Angélica também é uma ótima opção aí ansiolítica. A borragem, como eu falei, né, antidepressiva, ansiolítica, a gente acaba utilizando óleo como coadjuvante, aí ajuda também na questão da TPM. A cafeína, o chá verde como termogênico, também andei citando aí.
E a castanha da Ídia como vasodilatadora e no tratamento da celulite. Como ela é vasodilatadora, ela promove, ela ajuda um pouco a entrada mais rápida do sangue, principalmente aí o fluxo sanguíneo melhor com relação à celulite. Então a castanha da Ídia a gente acaba utilizando bastante aí no tratamento, levando nutrientes e irrigando melhor essa região da celulite, promovendo uma melhora na ação anti-inflamatória, uma ação nessa ação inflamatória da celulite, promovendo tirando a inflamação, né? Melhorando essa inflamação aí, com certeza. Rosana, o que você colocou aí da compulsão alimentar? Só escreveu compulsão alimentar, o que quer dizer? Bom, então, resumindo, gente, nós temos dentro do tratamento da obesidade, né? Nós temos, a gente acaba atuando não só na ação inflamatória da obesidade, que seria da gordura abdominal, mas também na imunidade, que seria no cuidado da saúde intestinal, para que ele possa absorver de forma correta. Então, o uso dos probióticos também são bem interessantes. A gente acaba atuando muito na compulsão alimentar, no desequilíbrio, na questão do nível de estresse, de ansiedade que a pessoa pode vir apresentar. A gente atua bastante na ação hipoglicemiante que o alimento pode, na ação de glicêmica, né, do alimento. Então, utilizando os hipoglicemiantes, utilizando aqueles fitos que trabalham em cima como é que fala? O que eu ia falar, gente? Eu li aqui e esqueci. Que atua em cima não só da ação hipoglicemiante, né, mas também que atua na ação inflamatória do próprio alimento, ou que atua na absorção de gordura e tudo mais. Acho que era isso que eu ia falar. O óleo de coco no café sem açúcar quebra o jejum intermitente? Nós não estamos falando disso, mas vamos lá, vamos tirar a dúvida. O TCM, né? O TCM, que é o óleo de coco, são 3 tipos, né, de gordura, vamos dizer assim. E nesse caso, o TCM, ele quebraria sim o jejum intermitente. Ele quebraria, tá? O óleo de coco, ele não é o mais indicado para ser utilizado no jejum intermitente no café. Não. A gente utiliza o ácido caprílico, que é isolado, aí sim ele pode ser utilizado. Certo? Sem problema nenhum. Gente, pode te perguntar também no direct, tá? Pode sem problema nenhum aí pra gente poder conversar um pouquinho. Bom, com relação a esses fitoterápicos, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida onde a gente pode atuar na questão do emagrecimento? Como é que tá isso, essa questão? Dúvidas, hipoglicemiantes, anti-inflamatórios, termogênicos, sacietógenos, adaptógenos, antioxidantes, tudo certo, tudo tranquilo, imunidade, tudo tranquilo aí, que a gente falou bastante. Eu vou estar falando até o final dessa semana, todos os dias eu coloco um fito para poder tá dizendo aí para vocês sobre, né, os fitos durante a semana toda. Mas eu espero ter colaborado aí com essas orientações aí para vocês, porque é importante a gente saber utilizar. Eu falo que tá muito na mão da gente a gente usar esses benefícios. Então pensa bem, você colocar, por exemplo, utilizar no seu dia a dia. Pensa você poder colocar um açafrão, você poder utilizar um açafrão na salada como ação anti-inflamatória, poder utilizar a canela, né, como ação em cima das frutas, como ação hipoglicemiante no seu dia a dia. Utilizar o chá de mate, por exemplo, que é um chá que melhora a concentração, que melhora também em termos de termogenia, porque também é fonte de cafeína. Por que não a gente poder utilizar de diversas formas a apresentação desses fitos dentro da sua rotina normal de alimentação, né? Então colocar ali, você pode potencializar com certeza a ação da cúrcuma com a pimenta, você pode potencializar a ação colocando azeite, utilizar a ação anti-inflamatória do azeite de oliva também.
que é bem interessante. Então, por que não associar vários fitos no seu dia a dia? Não precisa obrigatoriamente apenas dos manipulados, né? A gente pode colocar vários tipos aí de fitos no dia a dia. Então, façam isso, tá? Nós temos vários, o gengibre, o açafrão, a canela, nós temos o chá mate, o chá verde, nós temos o Vitex agnus, a gente tem a grifônia, a gente acaba tendo várias plantas aí que pode colaborar com a sua saúde, com certeza aí no processo de emagrecimento. Então, que vocês possam estar usando da melhor forma possível. Oi, Maria Eduarda. Que vocês possam usar da melhor forma possível esses fitos e que esses fitos possam estar contribuindo para a sua saúde. Lembre-se que a inflamação na obesidade é a sua grande questão a ser combatida. E principalmente o cuidado com a saúde no sistema imunológico. Então, é o que eu peço para que vocês atuem aí. E aí vem a questão de buscar a ajuda no sentido do que vem junto, né? Que aí já é um trabalho emocional, dos meus sentimentos, das minhas sensações, do que eu trago junto, dos meus níveis de ansiedade, do meu nível de estresse. Aí eu tenho que usar as plantas que vão me ajudar aí de forma coadjuvante, ok? Então, gente, sempre o nutricionista pode te orientar da melhor forma possível, um nutricionista que seja especialista em fitoterapia, tá? Porque tem que ser especialista em fitoterapia para que possa estar te orientando de forma correta. Não é orientação em cima de chás, estou falando em cima de cápsulas, né? Em cima de suplementações fitoterápicas. Então, precisa de ser um nutricionista especialista. Que você possa ter essa orientação do seu Nutri lá. Muito bom a gente poder... Desculpa, travou tudo aqui agora. Voltou. Então, só pra gente encerrar, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês junto comigo. Espero que a gente tenha sanado bastante dúvidas em relação à fitoterapia no emagrecimento. E qualquer coisa que vocês tiverem aí de dúvida, traz pro direct pra gente poder estar tirando essas dúvidas. E se vocês tiverem sugestões para as próximas lives, por favor, não deixem também de sugerir para que a gente possa estar aí construindo os novos conteúdos aí que ajudam bastante, que a gente possa falar apenas aquilo que interessa para vocês, né? Eu acho que isso aí quer dizer muita coisa. O que é importante é a gente falar aquilo que interessa para vocês. Não vai adiantar nada a gente ficar falando coisas aqui que não sejam de relevância para a saúde e para o interesse de vocês, tá bom? Então, um beijo grande, uma ótima finalzinha de quarta-feira, uma ótima quinta aí para a partir de amanhã. E estejam comigo aqui para a gente poder estar continuando com esses conteúdos toda quarta aí. Obrigada, gente. Um beijo.